As Sister Holland and I recently disembarked at a distant... Quando minha mulher, Sister Holland e eu desembarcamos recentemente em um distante aeroporto, 3 belas jovens que saíam do mesmo voo vieram correndo para nos cumprimentar. Identificaram-se como membros da igreja, o que não é muita surpresa, porque geralmente são os membros que correm para cumprimentar-nos nos aeroportos. Em uma conversa inesperada, logo descobrimos em meio às lágrimas que as 3 tinham se divorciado recentemente, que o marido de cada uma delas tinha sido infiel e, em cada caso, as sementes de alienação e transgressão começaram com a atração pela pornografia. Com essa amarga introdução ao meu discurso, sinto-me muito como o antigo profeta Jacó, que disse: entristece-me ter que usar uma linguagem tão forte perante muitos que têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados. Mas precisamos ser firmes. Pode ter sido o pai ou o avô que existe em mim, mas as lágrimas daquelas jovens senhoras também encheram os meus olhos de lágrimas e me fizeram questionar o mesmo que elas. Por que há tanta decadência moral a nosso redor? E por que tantas pessoas e famílias, inclusive os membros da igreja, estão se tornando vítimas dessas coisas? Claro, sem dúvida, eu sabia parte da resposta à minha pergunta. Quase todos os dias, somos atacados por todos os lados por uma enxurrada de mensagens imorais de algum tipo. Os setores mais sombrios da indústria cinematográfica, televisiva e musical chafurdam cada vez mais na linguagem ofensiva e na conduta sexual imprópria. Além disso, angustio-me além do que posso expressar pelo fato de que os mesmos serviços de computadores e de internet que me possibilitam realizar a história da família e preparar nomes para o templo permitem, sem filtros nem controle, que meus filhos ou netos acessem uma latrina global de imagens que podem deixar uma terrível cicatriz no cérebro deles para sempre. Lembre-se de que aquelas jovens esposas disseram que a infidelidade do marido delas começou com a atração pela pornografia. Mas essa prática imoral não é apenas um problema masculino e não são apenas os maridos que pecam. O perigo que está a um clique do mouse. Inclusive, o que pode acontecer nas salas de bate-papo e de encontros virtuais. Não faz acepção de pessoas, homem ou mulher, jovens ou idosos, casados ou solteiros. E para garantir que a tentação esteja cada vez mais acessível, o adversário se empenha em ampliar sua cobertura de modo a incluir celulares, videogames e iPods. Se pararmos de ficar aparando os galhos do problema e atacarmos mais diretamente a raiz da árvore, certamente encontraremos a luxúria esgueirando-se furtivamente ali. Luxúria é uma palavra repulsiva e um tema sem dúvida repugnante de abordar, mas há um bom motivo pelo qual, em algumas tradições, ela é considerada a mais mortal dos 7 pecados capitais. Por que a luxúria é um pecado mortal? Além do impacto espiritualmente destrutivo que tem sobre a alma, acho que é um pecado porque macula o mais elevado e santo relacionamento que Deus concede na imortalidade. O amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro e o desejo que o casal tem de gerar filhos em uma família, planejada para ser eterna. Alguém disse que o verdadeiro amor deve incluir o conceito de permanência. O amor verdadeiro perdura.
Mas a luxúria muda tão rapidamente quanto virar de uma página de material pornográfico ou a olhada para um outro objeto potencialmente que nos satisfaça e passa pela pessoa, seja homem ou mulher. O amor verdadeiro é algo que nos deixa totalmente entusiasmados, tal como eu que me sinto por minha mulher. Mas a luxúria caracteriza-se pela vergonha e pelo segredo que é quase patologicamente clandestino. Quanto mais tarde na noite e escuro for, melhor, com tranca dupla na porta por via das dúvidas. O amor nos leva instintivamente a estender a mão para Deus e para as outras pessoas. A luxúria, por outro lado, afasta-se de tudo que é divino, venerando a autoindulgência. O amor vem de braços e coração abertos. A luxúria vem apenas com um apetite insaciável. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais a corrupção do verdadeiro significado do amor, seja em nossa imaginação ou com outra pessoa, é tão eternamente destrutiva. Ela destrói o que vem logo depois de nossa fé em Deus, ou seja, a fé que temos naqueles a quem amamos. Abala os pilares de confiança sobre os quais edificamos nosso amor atual ou futuro. E leva muito tempo para reconquistar essa confiança depois de perdida. Se o problema se tornar suficientemente sério, seja em âmbito pessoal, como no caso de um membro da família, ou público, como no caso de governantes eleitos, líderes empresariais, astros da mídia, ídolos esportivos, bem logo, o local edificado para abrigar uma sociedade moralmente responsável ostentará a placa terreno baldio. Sejamos solteiros ou casados, jovens ou idosos. Falemos um pouco sobre os meios de nos protegermos da tentação. Talvez não sejamos capazes de curar todos os males que existem na sociedade, mas falemos sobre como podemos ter algumas ações individuais. Acima de tudo, comece afastando-se de pessoas, materiais e situações que o colocarão em risco. Assim como aqueles que se recuperam do alcoolismo sabem, a atração exercida pela proximidade pode ser fatal. Assim também nos aspectos imorais, tal como José na presença da mulher de Potifar, simplesmente fujam correndo o mais rápido que puderem de tudo e de todos que os seduzem. E, por favor, ao fugirem da tentação, não deixem seu interesse com ela. Saiba que pessoas escravizadas pelas cadeias dos hábitos e vícios destrutivos precisarão de mais ajuda do que pode conseguir sozinhos. Você pode ser uma dessas pessoas. Procure e aceite a ajuda. Converse com o bispo. Segue o conselho dele. Peça a bênção do sacerdócio. Use o auxílio dos serviços familiares da igreja ou busque ajuda profissional adequada. Ore sem cessar. Peça que anjos os ajudem. Além dos filtros nos computadores e o refreamento das paixões, lembre-se que o único controle real na vida é o autocontrole. Exercitem mais controle, até mesmo sobre os momentos de natureza questionável com que se deparem. Se o programa de televisão for indecente, desliguem o aparelho. Se o filme for de mau gosto, saiam do cinema. Se estiverem desenvolvendo um relacionamento impróprio, cortem-no. Muitas dessas influências podem não ser mais no início, mas podem embotar nosso julgamento, diminuir nossa espiritualidade e conduzir-nos para algo que pode ser mal. Um velho provérbio diz que uma jornada de 1000 milhas começa com um passo. Por isso, tenham cuidado onde pisam. Como ladrões na noite, pensamentos inoportunos procuram invadir nossa mente. Mas não temos de convidá-los para entrar, servir-lhes café e bolinhos e dizer-lhes onde estão os talheres. Na verdade, não devem servir café de jeito nenhum. Põe os malandros para fora. Substituam os pensamentos lascivos por imagens de esperança e lembranças felizes.
Visualize a imagem daqueles que o amam e que seriam abalados se vocês os decepcionassem. Muitos homens já foram impedidos de cometer pecados ou alguma tolice ao se lembrarem do rosto de sua mãe, ou de sua esposa, ou de seus filhos, esperando por eles em casa. Quaisquer que sejam os pensamentos que tiverem, certifique-se de que sejam recebidos em seu coração apenas por convite. Como disse um antigo poeta, deixe a sua força de vontade ser sua razão. Promovam a presença do Espírito do Senhor, esteja onde Ele está. Cuide para que isso inclua a sua própria casa ou apartamento, determinando o tipo de obras de arte, música e literatura que se coloquem ali. Se tiverem sua investidura, frequente o templo o máximo que puderem. Lembre-se de que o templo os arma com o poder de Deus, coloca sua glória sobre vocês e os coloca sobre a guarda de anjos. E quando saírem do templo, lembrem-se dos símbolos que carregam consigo e nunca os deixem de lado ou esqueçam. A maioria das pessoas com problemas acaba exclamando: onde eu estava com a cabeça? Bem, seja lá no que estivessem pensando, não era em Cristo. Contudo, como membros de sua igreja, prometemos, todos os domingos, tomar sobre nós seu nome e prometemos recordá-lo sempre. Portanto, vamos esforçar-nos um pouco mais para lembrar-nos dele, especialmente de que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e foi ferido por causa das nossas transgressões. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente nossas ações seriam guiadas com eficiência se nos lembrássemos que toda vez que transgredimos, não magoamos apenas aqueles a quem amamos, mas também magoamos a Deus, a quem nos amou tão ternamente. Mas se pecarmos, por mais grave que seja o pecado, podemos ser resgatados por esse mesmo ser majestoso, cujo nome é o único dado abaixo do céu, pelo qual todo homem ou mulher pode ser salvo. Quando contemplarmos nossas transgressões e nossa alma for dilacerada pelo sofrimento, que nos lembremos de Alma, que ao arrepender-se e mudar o curso de sua vida, clamou: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos e irmãs, amo vocês. O presidente Monson e as autoridades gerais os amam. Muito mais importante, seu Pai Celestial os ama. Procurei hoje falar sobre o amor, o amor verdadeiro, o respeito por ele e a própria representação dele em toda a sociedade humana que conhecemos. Sobre a santidade do amor entre um homem e uma mulher casados e a família que o amor, por fim, pode gerar. Tentei falar sobre a manifestação redentora do amor, a personificação da caridade que vem a nós pela graça de Cristo, Ele mesmo. Por necessidade, também falei sobre o diabo, o diabólico, o pai das mentiras e da luxúria, que fará tudo o que puder para dissimular tudo isso, para profanar e desvirtuar o amor verdadeiro, onde quer que ele o encontre. E falei de seu desejo de nos destruir, se ele puder.
durante esse processo. Quando enfrentamos tais tentações, devemos declarar, como o jovem Nefe fez ao enfrentar as dele: não darei lugar ao inimigo de minha alma. Podemos rejeitar o maligno. Se quisermos isso de modo suficientemente sincero e profundo, aquele inimigo pode e será repreendido pelo poder redentor do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, prometo-lhes que a luz de seu Evangelho eterno pode e brilhará novamente com esplendor nos lugares em que vocês temiam terem se tornado irrecuperavelmente tenebrosos. Que a alegria de nossa fidelidade ao que há de mais elevado dentro de nós seja nossa ao mantermos nosso amor e nosso casamento, nossa sociedade e nossa alma tão puros como devem ser. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.